professores, hoje terça-feira é dia do ciência pra gente, né? E para falar de ciências, para falar de assunto importante, eu cumprimento nesta manhã de terça-feira, manhã linda, maravilhosa de terça-feira, a professora e cientista Aline Torne. Professora Aline, bom dia com muita alegria, seja bem-vinda. Bom dia, Nelson. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Bem frio ainda, com a temperatura bom, pelo menos essa temperatura de hoje, eu adoro essa temperatura, muito boa, muito gostosa e um dia muito bonito, viu, professora? É isso aí, né? Caiu E bastante a temperatura, né? caiu bastante, caiu. Ontem, então, estava queda bastante para nossa região. É muito frio, né? Mas é uma temperatura que eu gosto muito. Bom, vamos lá, vamos falar aqui do tema de hoje, da pauta de hoje, para o nosso programa, nesse quadro Ciência pra Gente. O número de casos da variante Delta, e a gente vai falar dessa variante que está aí, ainda agora falei aqui de casos que aconteceram lá em Santos, no navio, que tem lá 3 pessoas com a variante Delta, foram identificadas lá. O número de casos da variante Delta aumentou em países que já tinham a pandemia sob controle. Essa alta acontece principalmente em pessoas não vacinadas. Uma parcela dos brasileiros também está se colocando em risco em não tomar a segunda dose. Há quem diga que isso não afeta só a saúde, mas também os direitos trabalhistas. Os casos de Covid com a variante Delta têm atingido qual grupo de pessoas, professora Aline Torne? Olha, Nelson, majoritariamente aí os jovens que não foram vacinados, viu? Aqueles que não foram vacinados. Isso é, e as pessoas aí que de alguma forma estão se recusando a tomar a vacina, né? Eu vou trazer um exemplo pra gente, porque felizmente, né, aqui no Brasil a gente não está assim com um número tão alto ainda, né, de casos, porque a vacina está segurando bem. Certo, Mas lá nos Estados Unidos, assim, 80% dos casos que eles têm lá hoje é com essa Delta, viu? Com essa nova variante. certo. Então eu vou trazer o caso deles para a gente ficar atento aqui, né? Para esse pessoal Sim. aí que não tomou a segunda dose correr para o posto. E quem não tomou a primeira também, Por... tem gente que não quis tomar a primeira, né? Pois é, Nelson. Então, a gente tem que ficar bem atento, porque olha só, né? Vamos lembrar e olhar para o caso dos Estados Unidos para a gente ter um exemplo aí da onde a gente não quer chegar, né? Certo. Eles lideraram aí o número de mortes pela doença, né? E por outro lado, né, se a gente lembrar aí um tempo atrás, eles tinham um número de casos enorme e Sim, conseguiu reduzir porque adquiriram muitas vacinas, né? É o país que tem vacina sobrando hoje. certo. As pessoas que estão lá, né, conseguem tomar vacina nas farmácias, Ah, né? é? Todo mundo tem acesso à vacina lá hoje. Isso aí, né? Que Tá bom. super organizado, já bem capilarizado pelo país todo. Certo. Só que o que eles estão vendo? Está crescendo o número de casos, gente. Tinha caído vertiginosamente, mas voltou a subir. Triplicou o número de casos por dia, Nelson. É. E o que levou Sim, isso é porque essa chegou a falta de Delta. vacinação? É, porque chegou a Delta e tiveram aí muitas pessoas que se recusaram a vacinar. É. Né? Eles estão lá estagnados com 50% da população vacinada e não conseguem avançar, porque tem uma corrente lá que são os antivax, né? Os antivacinas, que estão se negando a vacinar, gente. É como aqui, né? E então, só que lá tem alguns estados onde isso é mais predominante. Aí eu vou dar um exemplo aqui para a gente ver como é problemático. Por exemplo, o Certo. Arkansas, que é um estado lá, tem 40% somente da população vacinada e registra aí a cada dia 60 novos casos de Covid por 100 mil habitantes. New Nossa. Hampshire, que é um outro estado, está com 60% da população vacinada, né? E sabe Sim. quantos casos eles registram? Sim. Quantos? Somente 3, Nelson. É Olha só. 60 contra 3. Aí Né? E mostra. isso se repete nos outros estados, né? Sim. É Porque, importante, gente, né? as pessoas. Aí que É vê a importância de ser vacinado, né, professor? isso aí. Um outro dado para vocês, gente. 97%, né, das internações nos Estados Unidos
E 99% das mortes são de pessoas que não foram vacinadas. É impressionante Então, assim, praticamente isso. todos os casos, né? É, Claro que tem pessoas vacinadas aí, gente, que pegou a doença, porque nenhuma vacina é 100%, mas certo. fica com quadro leve. Não É. chega a internar, nem ter caso de morte. Ai, que coisa, né? É o que eu Olha falo. só, a situação deles é tão grave, Nelson, Ah, que eles chegaram já a desperdiçar mais de 1 milhão de doses de vacina com pessoas que agendaram e não foram tomar a vacina. olha só, hein? É muito desperdício, né? Eu estou trazendo isso, pessoal, porque a gente não pode deixar isso acontecer no Brasil. A França também está enfrentando problema semelhante. Eles estão buscando maneiras de pensar, tornar essa vacinação obrigatória de alguma forma, né? A França está lá com aquela carteira de vacinação que não deixa entrar nos locais pessoas que não têm a carteira, né? É. Mostrando que vacinaram. Nos Estados Unidos, né, os órgãos do governo, eles estão buscando maneiras também para tornar de alguma forma, porque assim, ninguém quer forçar as pessoas a tomarem vacina, né? Mas Mas. os países que estão vacinados, por exemplo, Chile e Uruguai, onde a maioria da população está vacinada, está mais controlado. Então, assim, a gente tem que mirar esses países, né, que vacinaram e continuar vacinando na medida que as vacinas estão chegando, porque, assim, essa Delta não é brincadeira não, viu? Por mais que ela pareça ter aí sintomas mais leves, sim, Sim. ela já está em mais de 130 países, né, e a China já está em A, lockdown de novo em algumas cidades lá, né, com milhares de pessoas em casa, né, porque então. a Delta também chegou lá e está A, fazendo estrago, a viu? propagação dela é mais rápida do que a anterior, né, professora Aline? Isso, assim, ao que parece, ela transmite muito mais rápido porque a pessoa fica com uma carga viral muito alta no corpo, Nelson. Aham. E mesmo as pessoas que vacinaram, elas podem pegar essa delta, não tem sintomas graves, mas elas Certo. transmitem. Por isso que está voltando a usar a máscara, por exemplo, nos Estados Unidos. O órgão de lá, né, o órgão de saúde, já recomendou que as pessoas voltem a usar máscara. Então, Sim. assim, é muito precoce tirar máscara, viu, pessoal? É. Interessante. Vamos Eu ficar não sou atentos. aquele cara da máscara. Eu quando falo de máscara assim, eu fico até meio. Falo assim, se Incomoda, né? A alguém. gente Não, sabe que incomoda. eu não comento muito, que eu falo assim, se alguém me ver, por exemplo, como eu sempre falo, andando pela rua, andando que eu ando sozinho e tal, eu não estou de máscara. Mas se eu vou entrar num estabelecimento, se eu vou ter contato com outras pessoas, aí não, aí eu uso a máscara, entendeu? Eu só faço dessa forma. Mas o certo é todo mundo andar de máscara. E que seja assim, a recomendação é essa. A gente tem que tentar, pelo menos, obedecer a recomendação. Agora, tem um fato interessante, que nos Estados Unidos, como disse a professora, tem os negacionistas, o Brasil tem, outros países também têm tantos negacionistas como Brasil e Estados Unidos, ô professora Aline? Olha, Nelson, tem outros países sim. A gente tem visto uma onda disso na Europa, atrapalhando bastante a vacinação lá. E assim, a gente vê reflexos disso no Brasil. Né? Por isso que eu estou trazendo aqui para a gente ficar atento, porque quando a gente olha a nossa situação, comparada com a dos Estados Unidos, a gente tem um percentual bem menor aí da população vacinada. É claro que a gente avançou, mas com as duas doses, que eles já têm lá quase metade da população deles, a gente só tem 20%, pessoal. Ah, tá. Então, assim, não é hora da gente ficar negando a ciência, não, porque é a nossa saúde que está em risco, viu? Não podemos mesmo, né? De maneira nenhuma. Agora, professora Aline, e como está o número de vacinados no Brasil? É uma coisa importante para saber. Isso, a gente andou, viu, Nelson? Assim, Ah, agora, com primeira dose, né, a gente já tem aí quase 50% da população vacinada com a primeira. com a primeira Bom, dose. né? É, boa, Isso, boa. a gente tem essa cultura de vacinar, diferente dos norte-americanos, né? A gente sempre teve o SUS aqui no Brasil, a gente sempre teve campanha Sim, de vacinação. é, Lá eles não têm isso, é diferente mesmo, sabe? eu entendi. Aí em São Fidélis mesmo, parece que já estão aplicando a vacina na faixa de 18 a 29 anos, não é isso? Eu acho que Isso. eu vi alguma chamada O- nesse sentido. Olha que notícia boa, né? Ah, não, A gente fica animado. aqui já tem mais
quase 70% da população ou mais já vacinada. Nossa, eu não tinha visto esse dado. Tomara É. que seja isso mesmo, Nelson. Porque assim, a gente tem que ficar muito atento aí, porque tem em torno de 4 milhões de brasileiros, viu, que não tomaram a segunda dose da vacina. Então, E para ter imunização completa, gente, exceto no caso daquela vacina da Janssen, né, que é uma dose sim, só, que é uma dose precisa só. tomar as duas. É. Essa Delta aí, já tem estudo, né, da Pfizer e da AstraZeneca, que são vacinas que a gente usa no Brasil, que a primeira dose ajuda, mas ela só protege aí 30% da doença. Com É. as duas doses, a gente fica bem coberto. Uma, Então, a gente tem que ficar de olho para tomar as duas. uma coisa que me chama muita atenção, para aqueles que têm assim a desconfiança, já era para ter chegado o momento dessa desconfiança não existir mais. Por quê? No início, você acha assim, isso não vai dar certo. E nós estávamos lá com aqueles casos de astronômicos de contaminados, de pessoas morrendo no país o dia inteiro. A partir do momento em que a população brasileira foi vacinada, o número de contaminados, o número de internações e o número de mortes diminuíram de maneira considerável. Nem isso sensibiliza essas pessoas para serem vacinadas? Caiu muito, Nelson, caiu muito Não é? os números, assim, a gente fica muito Então, feliz com os resultados que a gente está vendo, né? então mostra a eficácia da vacina. Não tem por que você não querer se vacinar, não é? Mostra sim. E olha só, o próprio ministro da Saúde, né, É. um pronunciamento aí na semana passada, né, pedindo que as pessoas tomem a segunda dose, que completem o ciclo de imunização. A gente está com um novo lote aí grande para chegar da Pfizer nesse mês de agosto. Né? Certo. Segundo o ministro, até setembro, a população toda vai poder estar com a primeira dose e com a segunda dose até dezembro. A gente vai torcer por isso, mas todo mundo tem que fazer o seu papel, né, gente? Ir É lá e verdade. tomar a sua vacina. É. Agora, e quem não se vacina? Pode ter complicações no trabalho, professora Aline? Pois é, Nelson, a gente está vendo isso acontecer aqui no Brasil, né? Já tem aí os primeiros casos, né, de pessoas que estão sendo mandadas embora, viu, pessoal? Porque não se vacinaram. Né? O que acontece? Numa empresa, né, a empresa ela é responsável, né, pelo ambiente de trabalho. Sim. E se tem uma pessoa doente, né, que passa para outra, é complicado, né? A gente tem que evitar esse tipo de contaminação aí, né, de um grande número de pessoas. Então, o que o Supremo Tribunal Federal fez aí, né? Ele estabeleceu medidas legais pela obrigatoriedade da vacinação. Não é para forçar a vacinação, mais uma vez, tá, gente? Só que são medidas, né, que vão levar as pessoas a vacinar, porque vai restringir os direitos, né? Já que tem para essas pessoas que não comprovam a vacina, né, por conta aí, se você não vacinou, porque por uma questão de saúde, se o seu médico, né, falou para você que não era indicado, é um ponto. Agora, isso não pode ser simplesmente uma escolha. Né? A nossa justiça já tomou decisão sobre isso. Certo. E a gente está vendo isso acontecer, né? Teve um funcionário no Hospital de São Paulo que foi demitido aí por justa causa, né, ao se recusar a tomar vacina contra a Covid. Né? A empresa insistiu que tomasse, ofereceu a vacina, né, ainda mais para trabalhar em um hospital, e não foi apresentada nenhuma razão médica documentada para a pessoa, né, não se vacinar. Né? O que a pessoa alegou é que feria a honra dela e a dignidade dela, porque era uma escolha, mas a justiça entendeu diferente, né? Que ao se recusar vacinar, ela está colocando em risco os pacientes do hospital e também os trabalhadores, né? E que numa pandemia, o interesse coletivo, né, ele fica acima aí da posição pessoal, né, de cada um. A gente precisa entender isso. Eu acho que é uma medida correta. Até é uma falta de respeito, falta de companheirismo, falta de tudo de alguém que vai para um local de trabalho, que todos estão vacinados. Aí chega somente uma ou duas pessoas que não tomaram a vacina, querer viver nesse meio. É muita falta de compreensão da pessoa e não saber, a gente não entender por que negar tanto, né?
Pois é, assim, e, gente, uma demissão por justa causa, ela tira os seus direitos, né? A pessoa não pode acionar o seguro-desemprego, Não, ela não recebe os 40%, não né? Assim, recebe nada. é algo, né, complicado. É, E então a justiça está caminhando nesse sentido, né? Está sugerindo até que faça a demissão, talvez sem ser por justa causa, para a pessoa não perder os direitos, certo. mas as empresas, Mas, né, que decidirem demitir por justa causa, elas estão autorizadas a fazer isso, né? certo. Então, vamos ficar atento aí, tomar vacina, elas são seguras. Se não pode tomar, porque o médico, né, falou para não tomar, tenha esse documento em mãos e É, se proteja, né? Use a máscara, faça o distanciamento, comunique o seu empregador, né, porque é direito do empregador também ter ciência. é, E vamos seguir em frente para a gente poder sair dessa pandemia, né, Nelson? Com uma cabeça diferente, né? Pensando mais no bem comum com do que no certeza. bem individual, nas escolhas de cada um. Tá certo. Professora Aline, muito obrigado mais uma vez por esses esclarecimentos tão importantes para todos aqueles que ouvem o nosso programa, que ouvem a Via 5. E na terça-feira, se Deus quiser, né, professora, estaremos aqui. E mais É isso aí. batendo mais um papo, conversando sobre algo que seja de interesse daqueles que estão nos ouvindo do outro lado, tá bom? Tá ótimo, Nelson. Um abraço, Uma- pessoal. Muito obrigado, professora Aline Torne. Então esse foi o vídeo. Se ficou alguma dúvida, não deixe de nos falar nos comentários. E curta e compartilhe nosso canal, pois isso nos ajuda muito. Até a próxima!